Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao canal Motivação na Fé. Os santos mais poderosos no céu é uma menininha de 11 anos, Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti morreu na Itália em 1902, aos 11 anos. Ela nasceu em uma família muito pobre, uma família que se estabeleceu em uma cidade chamada Nettuno, aproximadamente 40 milhas diretamente ao sul de Roma, a capital. Seu pai era um agricultor, mas ele era tão pobre que não possuía terra para cultivar. Para sustentar sua família, ele se contratava para um rico proprietário de terras, e o acordo que ele fez com o proprietário era que ele seria responsável por produzir uma certa quantidade de colheitas, que ele então entregaria ao proprietário. Qualquer coisa que ele pudesse produzir além disso, ele poderia manter para o uso de sua própria família. Além disso, ele e sua família podiam viver em um armazém abandonado que o proprietário de terras tinha na propriedade. O pai de Maria trabalhou muito para ganhar a vida para sua família naquela terra, e por 2 anos as coisas correram razoavelmente bem. Eles ainda eram muito pobres, mas pelo menos tinham comida. Mas então, infelizmente, ocorreu uma tragédia. Ele foi picado por um mosquito que carregava o parasita da malária, e ele morreu de malária 10 dias depois. Isso deixou a família em uma posição muito difícil, pois ele deixou para trás uma esposa e 6 filhos, e foi decidido que a única maneira de a família esperar sobreviver seria para sua esposa assumir o lugar dele na fazenda, e para Maria, em sua tenra idade, assumir o lugar de sua mãe em casa, fazendo toda a cozinha, toda a limpeza e criando seus 5 irmãos e irmãs. Agora seria o trabalho de Maria ter o papel de mãe. Maria assumiu suas novas responsabilidades com grande diligência. Ela queria nada mais do que aliviar o sofrimento de sua mãe, tentando acompanhar as demandas daquela fazenda. Mas, ao mesmo tempo, o vizinho de Maria, um grande homem de 20 anos chamado Alessandro Serenelli, começou a ter uma afeição impura por Maria. E, a princípio, ele dizia coisas rudes e grosseiras para ela, coisas que eram constrangedoras e inadequadas e que a faziam fugir. E quanto mais ela reagia, mais ele gostava. Mas, eventualmente, ele revelou a ela que queria que ela lhe desse sua virgindade, e que ele não aceitaria um não como resposta, e que se precisasse machucá-la muito para conseguir o que queria, tanto melhor. Maria não queria nada com Alessandro, mas você vê, ela estava em uma posição muito difícil. Ela não tinha um pai por perto para protegê-la, e sua mãe estava no limite tentando acompanhar as demandas daquela fazenda. E Alessandro havia manipulado a situação, ajudando sua mãe com algumas das tarefas mais difíceis da fazenda. Então a mãe de Maria via Alessandro como um amigo, como um bom vizinho. Por esse motivo, Maria não revelou à sua mãe o que Alessandro estava ameaçando-a, porque ela sabia que, se o fizesse, sua mãe romperia o relacionamento entre a família e Alessandro, mudando a família de lugar, e a família não tinha para onde ir. Então, se isso acontecesse, a família poderia não sobreviver. Mas um dia, quando Alessandro sabia que Maria estava sozinha em casa, ele se aproximou da casa com um objeto usado para afiar as lâminas de instrumentos agrícolas na Itália durante esse período. Está montado em uma alça de madeira, e Alessandro tinha afiado a ponta dele até ficar pontiagudo, e ele colocou a ponta daquele arquivo contra Maria e disse a ela: Maria, a menos que você faça o que eu quero que você faça, eu vou te matar. Maria recusou. Em sua raiva, ele esfaqueou Maria com o arquivo 9 vezes, e ele a esfaqueou com tanta força que o arquivo entrou em seu corpo de um lado e saiu pelo outro em 6 dos 9 ferimentos. Nos 3 que não o fizeram, é porque ele atingiu sua coluna vertebral, e ele a atingiu tão forte que dobrou o arquivo. Maria caiu no chão de sua cozinha inconsciente. Ele pensou que a havia matado, mas nesse ponto ela estava apenas inconsciente, e ele foi para o lado de fora e trancou-se em seu quarto. Em certo momento, Maria recuperou a consciência e conseguiu se arrastar pelo chão de sua cozinha até a porta, que estava a cerca de 6 metros de distância, e ela conseguiu alcançar e abrir a trava que mantinha a porta fechada, para que pudesse tentar abrir a porta e pedir ajuda. Alessandro ouviu ela abrir aquela trava, e ele voltou e a esfaqueou mais 5 vezes. Foram esses segundos ferimentos que matariam Maria. 24 horas depois, ele perfurou seus intestinos e começou a acontecer um fluxo dos conteúdos de seus intestinos para dentro do corpo dela. Isso causa uma infecção conhecida como peritonite.
a mesma infecção que você teria se seu apêndice estourasse. No momento em que Maria foi encontrada, ela já estava com febre. No momento em que ela foi levada para o hospital, que estava a uma grande distância, a febre combinada com a perda de sangue que ela havia sofrido a colocou em estado de desidratação. Então, ao chegar ao hospital, ela implorou aos médicos repetidamente por água, mas os médicos não lhe deram água porque tudo o que ela engolisse sairia de seus intestinos perfurados e induziria peritonite, e eles estavam tentando salvá-la. Foi um padre local que foi chamado ao hospital que fez esta pergunta a Maria. Ele perguntou a ela: Maria, nosso Senhor na cruz também pediu água, mas ninguém lhe deu. Bem, você também oferece sua sede pelos pecadores? E ela respondeu: Sim, padre, eu vou. E ela nunca pediu mais nada. Eles realizaram uma cirurgia nela para tentar interromper o sangramento interno. Mas como ela havia perdido tanto sangue, eles não deram anestesia a ela. Eles não achavam que o coração dela fosse forte o suficiente. Eles pensavam que, se ela recebesse anestesia, isso induziria uma parada cardíaca. E assim, durante essa cirurgia, na qual eles alargaram cada um dos ferimentos de Maria para que pudessem suturá-la internamente, Maria sentiu cada movimento da lâmina e das mãos do cirurgião. Durante toda essa cirurgia, Maria nunca gritou nem reclamou uma vez. Ela ofereceu tudo para a salvação dos pecadores. Quando terminaram a cirurgia, o sangramento interno continuou, então ficou claro que Maria não sobreviveria. Mas antes de morrer, ela disse estas palavras: Eu perdoo Alessandro Serenelli e quero que ele esteja comigo no céu para sempre. Ela morreu. Alessandro, por sua vez, foi levado a julgamento, no qual se declarou inocente. Ele disse que estava se defendendo do ataque de Maria Goretti, assim como você não acredita nele, nem o juiz. E ele foi condenado a 30 anos de prisão. E assim se diz que Alessandro Serenelli foi para a prisão como o homem mais irritado da terra. Ele culpava Maria por tudo e repetia várias vezes como se ela tivesse apenas feito o que ele queria. Nada disso teria acontecido. Na verdade, ele estava tão cheio de violência que não podia ser permitido se misturar com os outros presos, porque sempre causaria violência quando estava perto de alguém. Então, ele foi trancado em isolamento, colocado em confinamento solitário, separado de todos os outros presos. E ele permaneceu em isolamento por 6 anos. Até que uma noite, Maria apareceu para ele. E ela não disse nada a ele, mas apareceu em um jardim pegando 14 flores de lírio branco. O número 14 é significativo porque foi 14 vezes que ele a esfaqueou. E com esse gesto, o que Maria está dizendo a Alessandro é: Eu te perdoo. Bem, esse ato de perdão, esse ato de amor, encheu Alessandro de luz e do Espírito Santo, e ele imediatamente se arrependeu do que tinha feito àquela menininha. Ele pediu ao bispo local e solicitou o sacramento da reconciliação, no qual confessou terá assassinado. E pouco depois dessa ocasião, foram impressos dezenas de milhares de cartões de oração, e foram distribuídos por toda a Itália e Europa. Eles tinham uma imagem de Maria Goretti de um lado e uma oração pedindo a Deus que concedesse sua canonização como santa do outro. Um dia, houve um operário da construção cavando na base de um prédio em Roma, e do topo do prédio, um grande bloco de pedra caiu em seu pé, esmagando completamente seu pé, danificando-o tão gravemente que todos os ossos foram quebrados dentro dele. Nada poderia ser feito para repará-lo. Tudo o que puderam fazer foi preparar o homem para uma amputação que seria realizada na manhã seguinte. Mas sua esposa, que foi chamada ao hospital, colocou um desses cartões de oração entre os curativos dele. No dia seguinte, colocaram o homem em cima da mesa de operação e tinham a serra pronta para começar a cortar a perna dele. Quando removeram os curativos, descobriram que não havia absolutamente nada de errado com o pé dele. Não havia ossos quebrados, não havia hematomas, não havia um arranhão sequer no pé daquele homem. Não havia nada de errado com aquele pé. Aquele homem se levantou da mesa de operação e voltou imediatamente ao trabalho do lado de fora. Ele não perdeu um único dia de trabalho. Tudo porque Maria escolheu perdoar, porque ela escolheu ser santa. E porque Maria fez essa escolha, Alessandro Serenelli acabou levando uma vida muito santa também. Ele acabou se tornando um irmão leigo franciscano capuchinho e viveu uma existência transformada de santidade, piedade e serviço.
E ele era tão renomado por suas orações, intercessões e santidade que há um movimento hoje para iniciar sua causa de canonização, tendo havido inúmeros relatos de milagres realizados quando sua intercessão foi invocada. Mas, amigos, essa história não teria esse desfecho se Maria não tivesse feito essa escolha muito difícil que fez. Se ela não tivesse escolhido perdoar, se ela não tivesse escolhido ser santa. Você vê, ninguém no mundo culparia Maria por não perdoar Alessandro. Quem a culparia? Ele queria fazer coisas feias com ela e a atacou brutalmente porque ela não cooperou. E aqui está a coisa. Ele não tinha arrependimento em seu coração, absolutamente nenhum. Ele não queria ser perdoado. Mas Maria não colocou sua fé em uma situação. Ela colocou sua fé em Deus. E esse Deus que ela amava, ela sabia que exige o perdão de nossos inimigos. E se é isso que meu Deus quer de mim, ela pensou, então é isso que ele vai receber de mim. E porque ela fez essa escolha, aquela menininha de 11 anos deixou este mundo como uma santa. Outro milagre recente foi em uma jovem de 18 anos. Ele havia sido diagnosticado com câncer quando estava em pé em sua perna vários dias antes, e o osso quebrou. Ele foi ao hospital, e os médicos descobriram que o câncer havia consumido muito do osso para que a perna pudesse ser salva. E então eles o programaram para uma amputação vários dias depois. 3 dias antes dessa amputação ser programada, ele recebeu um dos pequenos cartões de oração de Maria Goretti. Ele repetiu o mesmo processo, colocando o cartão na perna em curativos durante a noite e para rezar para ela, pedindo a ela que intercedesse junto de Deus pela salvação de sua perna. Quando foi para o hospital na manhã seguinte para a cirurgia, ele removeu os curativos e os médicos não encontraram nada de errado com a perna dele. Eles fizeram testes, eles fizeram exames. Não havia câncer. Não havia nada de errado com o pé daquele homem, e os médicos não puderam fazer nada além de enviá-lo para casa. Todas essas vidas foram transformadas porque uma menininha de 11 anos escolheu perdoar, escolheu ser santa, e todos os dias, ao levantar-se, escolheu fazer a coisa mais difícil que ela poderia fazer. E assim você e eu, você vê, nós não podemos ser santos. Essa é uma coisa para os livros, para as pessoas que sabem o que estão fazendo, mas não para nós. Nós não somos santos, mas isso é uma mentira. Nós podemos ser santos, nós devemos ser santos. E a única coisa que precisamos fazer para sermos santos é acordar todas as manhãs e fazer a coisa mais difícil que pudermos. Porque, você vê, não é uma situação que nos faz santos. Não são as escolhas fáceis que fazemos que nos fazem santos. São as escolhas difíceis. As escolhas difíceis são o que nos fazem santos. E porque Maria Goretti escolheu perdoar, escolheu ser santa, agora, um homem que estava tão cheio de ódio que não poderia nem mesmo se misturar com outros presos. Agora um jovem cuja perna foi salva da amputação, eles são santos. E você pode ser santo também.